Boa tarde, pessoal. Muito obrigado a todos, né, presencialmente, o pessoal que está em casa aí assistindo pela internet, e principalmente a Dília, né, por esse evento que está trazendo para nós aqui. Tá? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui dos lançamentos da Panasonic, tanto na NAB, e depois o Marcel vai estar falando sobre os lançamentos da Infocom que a gente teve nesse ano. Tá? Então, na NAB, agora 2023, a Panasonic teve vários lançamentos, tá? Então a gente vai estar falando assim os principais voltados aqui principalmente para o nosso mercado, tá? O primeiro é o Keros, né? O Keros, basicamente, ele é um switch de vídeo totalmente em IP, mas ele é compatível também com sinais de vídeo em banda base, né, em cabo de vídeo. Tá? Então, o Keros ele tem como característica, ele é totalmente baseado em software. Tá? Então, ao contrário de switch de vídeo tradicional, que usa chips, né, em hardware. Tá? Então, o poder de processamento do Keros ele vem todo assim, de CPU e GPU, né, o que torna ele muito mais eficiente. Em termos de características do Keros, né, ele pode trabalhar com uma série de interfaces, né, tanto em SDI, 3G, HD ou mesmo 4K, vídeo HDMI, tá, e também DisplayPort. E em stream de vídeo também, né, então SRT, NDI e o IP ST2110 voltado aí mais para emissoras de TV. Um detalhe do Keros, né, por ele trabalhar em software, então a gente consegue misturar várias resoluções, né, em Full HD, 4K, proporções diferentes, eventualmente, sei lá, um vídeo quadrado, um vídeo de pé, de celular, ele pode processar isso sem dificuldades, né, qualquer aspecto de imagem, resolução e frequência também. Né, então, você pode pegar, sei lá, sinal de vídeo em 50 Hz da Europa, misturar com o sinal daqui sem nenhum problema, por ele trabalhar em software. Outro detalhe dele também é que ele trabalha com efeito de camadas. Né? O switch de vídeo tradicional ele trabalha com o conceito de MS, né? E o Keros ele trabalha realmente como software. Então, você consegue colocar várias janelas, PIP, caractere, né? Sem nenhuma limitação ou restrição. A Panasonic lançou agora 2 novos modelos do Keros. Né? O KC100 é o modelo atual, e agora a gente lançou o KC200, né, que ele tem mais quantidade de entradas, né, e um maior poder de processamento. O KC2000 ele está sendo lançado com o dobro de capacidade de entradas e saídas, tá, em relação ao modelo atual, que é o KC1000. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia de como que o poder de processamento do Keros, o KC2000 ele chega a 128 entradas de sinal Full HD e 80 saídas em Full HD. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia do poder de processamento do Keros. O Keros ele tem assim, uma série de benefícios que você vai estar trabalhando com ele. Tá? E aí, voltando assim, uma específica para o nosso mercado de eventos, né, é o que a gente chama de saída de canvas, né, que é multitelas, multijanelas. Tá? Então, como é que o Keros vai estar processando isso? Né? Ele pode fazer telas panorâmicas e telas na vertical também, em 9x16. Atualmente, na parte de cima, né, a gente precisa de um processador de vídeo para fazer essa entrega de sinais para painel de LED ou projetores, tá? Para fazer telas panorâmicas. Tá? Então, a gente tem as câmeras, o switch de vídeo convencional, que ele entrega um sinal 16:9. Tá? E aí o processador vai processar e entregar os sinais de vídeo. Já no Keros, ele consegue fazer tudo isso em um único equipamento. Tá? Então, a gente tem as câmeras entrando no Keros, fazendo o processamento e ele entregando para a sua saída vídeo panorâmica, né? Ou mesmo na vertical. Tá? Então, isso é um grande benefício utilizando o Keros. E aqui, para vocês terem uma ideia também de como que ele pode processar isso. Né? Então, aqui, na saída de canvas do Keros, ele processa acima de 33 megapixels, né? Ou 8K de resolução. Tá? Então, numa única saída, você consegue entregar 4 saídas 4K, fazendo uma tela panorâmica, né? Justamente para você fazer projeções ou telas mais
panorâmicas, né? Por exemplo, na Infocom desse ano, a Panasonic fez no stand uma projeção mapeada, né? E todo o sinal foi entregue pelo Keros, tá? Não somente a tela panorâmica, mas outras saídas de vídeo também, tá? Além da tela panorâmica, o Keros também pode fazer um sinal 16:9 em 8K de resolução. Aqui só uma tabela comparativa, né, dos 4 modelos que a Panasonic possui do Keros, né? O KC100, KC1000 e os novos KC200 e o KC2000. A Panasonic tem 2 controles, painéis de controle em hardware, tá? Um maior e um menor, que aí você consegue fazer toda a operação de um switcher de vídeo convencional. E temos também o software Keros Creator, que basicamente ele vai estar simulando um painel de controle, tá? Um painel de controle como se fosse teclas ou botões convencionais, tá? E agora na NAB a Panasonic lançou esse software aqui da direita, que ele é mais intuitivo para o operador, tá? Então ele basicamente vai ter todas as janelinhas com as imagens pequenas ali do vídeo que você está mostrando, e basta o operador tocar nas imagens para ele selecionar a imagem que ele quer no ar, tá? Então, dessa forma, fica mais intuitivo, e até mesmo operadores que não têm conhecimento profundo de switcher, ele consegue estar trabalhando com o Keros dessa forma também. Aí, entrando em câmeras PTZ, câmeras robóticas, a Panasonic introduziu agora a AW-UE160. Tá? Então, a UE160 ela vai estar se somando às câmeras da Panasonic. Tá? A Panasonic tem um line-up bem completo, né? Com câmeras de baixo custo, câmeras intermediárias. A primeira ali é uma câmera também lançamento outdoor, e a 160, que é um topo de linha junto com a 150 e a UE100. Tá? Então, é uma variedade de modelos e recursos que você pode estar necessitando. Para cada aplicação, a gente consegue estar escolhendo uma câmera mais adequada. A UE160 ela tem uma característica que ela trabalha em 4K 60p. Tá? Então, a UE160 é uma câmera que ela tem, assim, digamos, como base de projeto, o modelo atual, a UE150. Né? A UE150, a gente está até com ela aqui demonstrando para vocês, né? Juntamente para mostrar o sinal de vídeo juntamente com o que vocês estão vendo pela internet. Tá? A UE160 ela tem um detalhe também, que é a questão do sensor. Tá? O sensor da 160 ela tem um sensor grande de 1 polegada. Tá? Então, como ela tem um sensor grande de 1 polegada, ela tem uma sensibilidade à luz bem alta. Tá? Então, com isso, ela, em termos de especificação, sensibilidade F14, e com isso, a UE160 você consegue utilizar em locais de baixa luz. Tá? Então, por exemplo, shows musicais, concertos de balé, como a gente tem aqui no exemplo dessa foto. Tá? A UE160 ela também está com o foco automático aprimorado, tá? Então ele é muito mais rápido e eficiente. Outro recurso que a UE160 possui é um filtro óptico, que é essa característica do meio, que é justamente para reduzir o efeito moiré. Tá? Então, o efeito moiré, ele dá justamente quando a gente usa uma câmera de vídeo com um painel de LED. Tá? Então, dependendo da distância focal, do zoom e da distância, você vai ter essa imagem da esquerda, que ela fica com esses ruidinhos na imagem. Tá? E com esse filtro anti-moiré, a gente consegue reduzir bastante e entregar mais qualidade no seu sinal de vídeo. NDI. Tá? Então, NDI é bem conhecido no mercado, acho que para vocês. Né? Então, as câmeras da Panasonic, muitos modelos temos compatibilidade com o stream de vídeo NDI. No caso da UE160, ela também possui o High Bandwidth. Tá? O High Bandwidth, justamente, ele tem uma banda maior, tá? Então a gente consegue transmitir vídeo 4K 60p
com até 250 megabits por segundo. Em Full HD, a gente consegue transmitir até 125 megabits por segundo. Como o NDI High Bandwidth ele tem uma banda maior, né? Então a gente consegue comprimir menos o sinal de vídeo, né? E, consequentemente, vai ter mais qualidade que o próprio NDI HX. Tá? O NDI HX é o comum que a grande maioria das câmeras no mercado possui. Tá? Inclusive, no caso da UE160, ela também é compatível com 4K 60p no NDI HX. Aí, com uma taxa menor, chegando a 75 megabits em 4K. E em Full HD, 25 megabits por segundo. Stream de vídeo SRT. Tá? Então, o SRT ele não é assim tão conhecido no mercado, né? Mas ele está ganhando bastante força no mercado, justamente porque, que ele não tem royalties, né? Então, você não tem a necessidade de pagar a licença por ele, como ocorre no NDI. Outro detalhe também, que ele é seguro. Tá? Então, você consegue colocar uma senha no seu streaming de vídeo, né? Então, mesmo que alguém invada o seu sistema, não vai conseguir ter acesso às imagens que você está transmitindo. E o SRT ele consegue transmitir via internet pública. Tá? Então, você consegue mandar o seu sinal de vídeo pela internet com segurança, justamente porque tem a senha. Tá? E outro ponto também, que ele consegue passar pelo firewall. Tá? Então, muitas vezes a gente não consegue enviar pela internet justamente pelo bloqueio do firewall. E outro detalhe também, em termos de qualidade de vídeo, o SRT ele tem como reenviar pacotes de vídeo perdido, tá? Pacote de dados perdido. Tá? Então, com isso, você garante a sua qualidade de vídeo sempre presente. O FreeD. Tá? Então, o FreeD também é outro recurso que existe na UE150, né? E o FreeD, basicamente, o que ele é? Né? A câmera vai estar enviando os dados de posicionamento, tanto de pan, tilt, e também da lente, né? Fazendo o zoom, né? A íris e o foco. Tá? Então, esses dados de posicionamento a gente envia para os sistemas de realidade virtual e aumentada, que vai fazer a composição das imagens no grafismo. Tá? Então, essa composição ela pode ser, por exemplo, aqui no fundo verde, no chroma key, tá? Que aí, qual que é a ideia? Né? Conforme você movimenta a câmera, faz o movimento de pan, tilt e zoom, as suas imagens aqui no grafismo elas vão movimentar junto. Tá? Então, vai te dar muito mais realismo para o seu trabalho, tá? Para a sua produção. Pode ser também realidade aumentada, como no caso aqui do meio, que é esportes. Tá? Então, aqui nesse caso do meio, a gente foi-se inserido informações do trajeto dos atletas, né, nessa parede de escalada, e também a angulação da parede. Né? Então, justamente para o público ter ideia de como que está sendo feito essa escalada. Tá? E o terceiro exemplo aqui também em anime. Tá? Então, no caso aqui, foi um clipe musical, onde inseriu-se o anime dentro da banda física lá para dar um toque diferenciado. O Trop em Full HD. Tá? Então, a câmera, o E160, ela tem 4K de resolução, ela tem bastante pixels, né? Então, com isso, a gente consegue tirar 3 enquadramentos diferentes. Né? Espera aí, deixa eu só voltar aqui. 3 enquadramentos diferentes em Full HD. Tá? Então, aqui seriam o enquadramento verde, o amarelo e o magenta. Tá? E mais o down converter do geral. Né? Então, a gente consegue 4 enquadramentos diferentes, né? Com uma única câmera. Tá? Então, esse é um recurso bem interessante para o E160 e outras câmeras que possuem isso também. Todos esses recursos que eu comentei agora, todos eles são standard na UE160, né? Não tem custo adicional. Tá?
No caso da licença ST IP2110, tá? É uma licença opcional, tá? Que aí, no caso, é um stream de vídeo mais voltado para emissoras de TV. Tá? Então, é um stream de vídeo sem compressão e com uma taxa de dados bem alta. Outro lançamento que a Panasonic teve é o Auto Track embutido nas câmeras PTZ. Tá? Então, nas câmeras intermediárias, o E40, o E50 e o E80, foi introduzido um firmware para fazer o Auto Track embutido por hardware na própria câmera. Tá? A Panasonic possui dois tipos de Auto Track. Tá? Um por software, que ele é muito mais preciso e eficiente, tá? Justamente porque ele tem o reconhecimento facial, tá? Então, o rosto da pessoa é memorizado e a câmera pode seguir, mesmo que você tenha várias pessoas no mesmo ambiente, tá? Enquanto que o auto tracking por hardware, né, que é esse que foi introduzido agora na atualização de firmware, ele é mais recomendado a utilização quando a gente tem uma única pessoa sendo seguida. Aí, entrando em switcher de vídeo compacto, a Panasonic introduziu o AV-HSW10. Tá? É um switch de vídeo bem pequeno, tá? Então, enquanto que ele tem 4 entradas de vídeo SDI, 2 HDMI e até 3 streams de vídeo. Tá? Então, pode ser stream NDI, ou SRT, ou algum outros streaming de vídeo também. Tá? Então, a ideia realmente é você ter uma flexibilidade de trabalhar tanto com sinal banda base em cabo, quanto stream de vídeo também. E qual que é a vantagem do switch da Panasonic? Né? Ele é totalmente em hardware. Tá? Então, você tem mais confiabilidade quando você trabalha, por exemplo, com switcher baseado em Windows. Tá? Então, ele é bem mais confiável e estável. Tá? Outro detalhe é que ele trabalha com 10 bits internamente. Tá? Então, isso vai te dar muito mais qualidade quando a gente trabalha com 8 bits de informação. Tá? Aqui só um exemplo de como você pode estar ligando, né? Seja com um cabo de vídeo em SDI ou HDMI, e também com stream de vídeo. Tá? E ele também pode receber o áudio já mixado, né? E aí você consegue fazer, juntar o seu vídeo e áudio e mandar pelo stream de vídeo. Tá? Aqui a visão geral do switch é um switch bem pequeno e compacto. Tá? Bom, aqui eu encerro a minha parte, aí eu vou passar para o Marcel, que ele vai estar comentando agora, falando sobre os lançamentos da Infocom. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Eu conheço aqui alguns rostos. Meu nome é Marcel Albuquerque, também sou engenheiro de pré-vendas da Panasonic. Gostaria de agradecer vocês que estão presencial e a todos que nos assistem remotamente. Então, basicamente, como o Renato anunciou, eu vou estar passando algumas novidades que a gente apresentou durante a Infocom agora aqui em Orlando. Deixa eu dar start aqui. Aqui é um formato de portfólio, que acho que bem comum que a gente utiliza, né? Basicamente dividindo as linhas de projetores e para o tipo de instalação. Então, basicamente, aqui à esquerda, nós temos projetores de grande porte. Vou ficar um pouco fora aqui, para vocês poderem ver. Então, desculpa. Eu bati o dedo aqui, desculpa. Então, à esquerda, a gente tem toda a linha, essa coluna aqui, a azul mais escura, toda a linha de grande porte, projetores de 3 chips DLPs, determinado para eventos como videomappings, eventos de grande porte, onde necessita projetores de grande luminosidade. Então, basicamente, a gente tem desde projetores de 14.000 lumens até 50.000 lumens. Então, é uma gama de projetores bem extensa. E um pouco mais à direita, no centro, nós temos também toda a linha de projetores de um chip DLP, então 3 chips DLPs de grande porte, um chip DLP também destinados para instalações de empresas rental, de locação também, para grandes eventos e médios eventos, e também para instalações como auditórios, museus, com lentes fixas, e alguns modelos de 6.000 até 15.000 lumens agora,
com lente cambiável, para atender todo tipo de demanda que você necessita, de uma sala, desde uma sala pequena, média, até uma sala muito grande. E um pouco mais à direita, a gente tem também a solução em LCDs, 3 LCDs. Então, a Panasonic é uma das empresas que tem solução tanto DLP, como também a tecnologia 3 LCDs, que também poucos modelos a lâmpadas. Todos os modelos que eu estou situando, basicamente, são a laser. Temos poucos nessa linha de para auditórios, uma sala muito pequena, de baixa luminância, ainda a lâmpada, para atender algumas demandas bem especiais. Mas, basicamente, toda a linha de projeção já é a laser. E aqui a gente tem diferentes modelos e diferentes segmentos para atender qualquer demanda de média e alta luminosidade. Então, a gente tem a linha do MZ e, depois, seguindo adiante, a nova linha do MZ20K, que são projetores de A3 LCDs de 20.000 lumens também. Um pouco mais à direita, a linha de projetores portáteis, que é a linha LMZ. Também temos a linha VMZ, que é uma linha bem interessante para uma sala, um auditório, universidades. Atende muito bem devido ao fator de lente. É uma lente de 1.09. E, um pouco mais à direita, a gente já tem a linha de projetores de tiro curto, né? Então, onde você tem um espaço bem limitado, são projetores que atendem esse tipo de demanda, como também um pouco abaixo, ali em roxo, Ultra Short Throw, que é um novo modelo, o CMZ50, que, inclusive, algum dessas séries, como o RQ25, o CMZ50 e o TMZ400 estão aqui no hands-on para vocês poderem ver ao vivo. E essa série, basicamente, é uma série para atender uma demanda bem específica, uma sala onde a pessoa fica bem à frente do projetor, o projetor está a menos de 1 centímetro da parede e consegue abrir uma tela de 80 até 100 polegadas. E um pouco mais à direita são os acessórios dos projetores. Iniciando com a série RQ25 e RZ14K. Então, basicamente, esse aqui é um projetor que nós estamos aqui com ele exposto fisicamente. É um projetor de 3 chips DLP de 20.000 lumens. É um projetor de excelente qualidade de brilho e cor também. Já a laser, 20.000 horas. Quando a gente fala 20.000 horas, mas 20.000 horas é quando atinge 50% do brilho. Então, é um pouco diferente. E a queda do laser é bem diferente com relação à queda da lâmpada. Quando um projetor a lâmpada, em poucas horas, o brilho cai rapidamente. A laser se mantém mais tempo, durante mais tempo, o brilho próximo do valor de 100%. Basicamente, aqui é um resumo dos conceitos, dos 3 conceitos mais importantes da Panasonic, que é pensar num workflow, pensar no cliente final, né, onde a gente produz equipamentos de alta luminância que são possíveis carregar em 2, 3 pessoas. Então, como a gente está falando de um projetor de 50.000 lumens, ainda é possível se manusear. E hoje, quando a gente fala um projetor de 20.000 lumens, o RQ25, vocês vão ver fisicamente ele ao vivo aqui embaixo, é um projetor onde a gente conseguiu compactá-lo ainda mais e ter um peso ainda muito menor do que os atuais que a gente tinha. Então, a ideia da Panasonic é sempre trabalhar em tentar diminuir ainda mais o corpo do projetor e manter o mesmo número ou maior a questão de luminância. A outra segunda questão que a gente leva muito em consideração é a qualidade de imagem, que é muito mais importante, ter sempre uma excelente qualidade de imagem. E a terceira, a confiabilidade. Então, esses são os 3 pontos principais que a Panasonic leva em consideração. Aqui, em questão dessa linha do RQ25, basicamente, essa linha é composta de 4 modelos. O RQ25 e o RZ24, RQ18 e RQ17. Então, basicamente, quando a gente fala em RQ, que tem a letra Q, são projetores 4K, que eles projetam em 4K. E quando é o Z, são 20.000. Então, a gente tem ele tanto em 4K, que é o RQ25, e o RZ24, que seria 20.000 lumens também, mais WGGA. E a mesma coisa para o RQ18 e 17. Então, é um 4K, o Q18, e o 17 é um WGGA de 16.000 lumens. Aqui é só um comparativo do RQ25 com relação ao modelo anterior que a gente tinha, que já era um projetor compacto, a gente conseguiu ainda compactar ainda mais, como 40% do seu volume em litragem e até menos 20 quilos,
com relação ao modelo anterior. Então, um projetor muito mais leve, muito mais fácil para você fazer instalação, para transporte e atender as demandas assim, em questão de usuário final. Aqui o desenho à direita, né? Você pode ver o corpo do projetor anterior, tanto lateralmente como vista por cima. Você vê a diferença em tamanho de volume de projetor. E atendendo a mesma luminância de 20.000 lumens nesse modelo. Aqui é um modelo também novo, é o RZ14K, que vai substituir o RZ12 atual, que também estamos com o mesmo conceito, diminuímos o corpo, como o RQ25, e com o peso também limitado de 20 quilos. Qual foi a mágica que a gente fez para poder chegar num corpo menor e um peso menor? Então, basicamente, esses conceitos que a gente levou em consideração, como a questão do novo sistema de resfriamento, que é um sistema bem parecido com o radiador de carro, resfriamento a líquido, que a gente já usa em modelos anteriores. A gente conseguiu ainda um mais eficiente e ainda menor. Conseguimos diminuí-lo. O segundo ponto foi a questão do próprio engine do mecanismo de laser, que a gente conseguiu diminuir ainda mais a fonte de luz laser. E o terceiro ponto foi a questão da fonte de alimentação, que sempre ocupa muito espaço, e a gente conseguiu uma fonte mais limitada e potente também. E o quarto ponto é o próprio material, inclusive do gabinete do projetor, que antes a gente utilizava alumínio e hoje a gente está utilizando magnésio, que é tão resistente e é muito mais leve. Aqui são algumas funções que estão incorporadas nesse modelo de projetor e alguns outros. Esses modelos mais novos, basicamente todos vêm com NFC, onde nós conseguimos configurar o projetor mesmo desligado. Então, eu tenho um evento grande. Normalmente, eu preciso destinar um IP para cada projetor. Então, isso eu consigo fazer abrindo a caixa do projetor e encostando o celular próximo ao projetor com a tecnologia NFC. Então, eu consigo ler os dados e fazer configurações do projetor, como checar número de horas de uso do projetor. Então, não preciso ligar na energia, alimentá-lo para ter essas informações. O segundo ponto é o autofocus, que também é uma função bem interessante. Quando a gente fala em mapping, a gente está, às vezes, a 1 quilômetro de distância do projetor aonde vai ser projetado. Normalmente, o pessoal, para fazer foco, usava binóculos. E com esse software, todo o projetor em rede, você, com o próprio celular, chega próximo à tela, ele faz o ajuste de foco automático. O terceiro, teste padrão, nós temos os testes padrões no menu do projetor, como branco, preto, algumas color bar, e também conseguimos importar testes padrões que vocês desejar para o projetor, mas 3 tipos de testes padrão, como uma imagem do Resolume, algo assim, para você utilizar, para fazer multiprojeção. Então, é bem interessante essa função. Abaixo, a gente já tem pré-ativo os softwares, que é o K20 e o K10, software para ajuste de geometria. Isso já é pré-instalado nos projetores, então você não precisa mais comprar licença. Remote Preview, também é uma função bem interessante. Normalmente, quando a gente está montando um evento durante o dia, é difícil você ligar o projetor e conseguir enxergar se está chegando o sinal de vídeo. Você espera normalmente anoitecer para checar sinal de vídeo. Nesse caso do Remote Preview, você pode checar através do seu computador se o sinal de vídeo está chegando no projetor. Então, você tem um retorno dizendo, o sinal chegou, está ok, a fibra está ok, o cabo de vídeo está ok. Então, você já consegue fazer isso durante o dia. Eu não necessito esperar baixar à noite para mim poder enxergar a projeção e se surpreender que um cabo, uma fibra está rompida e ter que fazer isso pós-instalação. Então, isso facilita muito mais a questão operacional de instalação. Informação do monitor. Esse modelo tem um monitorzinho na lateral do projetor, que vai informar chegada de sinal de vídeo, temperatura e também se está chegando energia no projetor. E também um status de erro, quando você tem um problema de alta temperatura ou algo assim. Então, ele tem uma informação já na lateral do próprio gabinete do projetor. Uma outra melhoria também que tivemos nesses novos modelos é o slot SDM. Antes, nós usávamos o slot NX. Basicamente, quando utilizávamos o slot NX, eram cartões, placas, produzidas e vendidas pela própria Panasonic. Agora, com o benefício do slot SDM, basicamente,
É uma placa fabricada pela própria Intel. Deixa eu passar adiante, fica mais fácil. É uma placa fabricada pela própria Intel, então você não fica limitado somente nas opções que a Panasonic oferece. Então, você tem a possibilidade de comprar uma placa, um exemplo, com NDI. Então, antes a gente fornecia 12G, alguns outros boards específicos, com entrada óptica. Então, a Intel e outros fabricantes também têm diversos tipos de cartões SDM que pode oferecer, e mais fácil para o usuário final comprar uma placa diferente do que a Panasonic produz. É um custo-benefício maior para o cliente final. E, quando falamos de qualidade de imagem, basicamente, essa linha de projetor, quando eu falo que ele atinge a resolução 4K, o chip nativo é WXGA. E ele faz um processamento interno, basicamente, recebendo um sinal 4K, como a gente está vendo aqui à esquerda. Ele tem um processamento interno, que ainda melhora a qualidade do vídeo, da imagem. Basicamente, ele quadriplica os frames, cria 4 frames de 1920 por 1200, e, posteriormente a isso, ele utiliza um sistema que a gente chama de Quad Pixel Drive, que basicamente faz o deslocamento dos pixels de cada cor, tanto na horizontal como na vertical. Dos 4 pixels, a gente consegue entregar uma resolução de 3.840 por 2.400. Então, é uma forma de você ter um 4K, pagar um preço-benefício muito mais barato do que comprar um projetor RQ50, que é nativo 4K. E, basicamente, também a questão de lentes. A gente tem um conceito muito grande assim. Com esses projetores novos, mesmo sendo lançados agora, nós conseguimos utilizar as lentes antigas, do DZ21, projetores de 2008 a 2009. Então, a pessoa tem um parque de lente, como locadoras, utiliza a mesma lente nesses projetores mais novos. Dessa forma, a gente consegue fazer uma economia com as empresas de locação. Já tínhamos antes um contraste dinâmico muito bom, e agora ainda melhorou ainda mais. A gente tem um preto, podemos dizer, mais preto, um branco mais branco, e também toda a parte de qualidade de cor é muito mais eficiente nessa nova linha. A parte de gradação, basicamente, quando a gente projeta uma imagem em 4K, nós enxergamos mais nuances de degradação da imagem. Então, isso é muito eficiente. Essa função deixa a imagem tão limpa e perfeita como você vê do lado direito. Com relação ao lado esquerdo, você tem esse problema, e, para corrigir isso, geralmente, você tem que reeditar o conteúdo que vai ser exibido no projetor. E toma muito tempo, e, de uma forma mais eficiente, essa função minimiza muito a gradação de nuances assim do seu vídeo. A parte de AdBlend também teve uma melhoria muito... já temos assim um perfeito AdBlend, podemos dizer, com os projetores, nativos dos projetores, e agora ainda conseguimos melhorar ainda mais até a parte de preto, do preto do AdBlend, que acabava como esse que você pode ver, uma tela curva, e você tem alguns pontos que ainda a gente não conseguia ajustar. Então, a gente aumentou o número de pontos para 17 pontos, e podemos corrigir o AdBlend perfeitamente, até numa tela curva. Isso é muito eficiente. Onde a gente fala de multiprojeção, né? Então, a gente tem vários projetores compondo uma única tela. Além do blend, da eficácia do AdBlend, nós também conseguimos toda a área que não overlap, que não está fazendo AdBlend, uniformizar em uma única imagem uniforme. Mesmo assim, mesmo as imagens que estão acima da tela, né, fora da tela. Podemos dizer que está estourando a imagem, a gente consegue deixar como esse terceiro desenho toda a cor uniforme, para não incomodar quando você tem está numa sala de apresentação, onde tem um blackout da projeção, então fica muito marcado e visível essa área de não overlap também. Então, dessa forma, a gente consegue uma imagem uniforme mesmo, quando podemos projetar todo preto. Então, isso é bem eficiente para instalações como o museu, que geralmente tem um blackout, entre outras instalações. Confiabilidade, basicamente, essa linha de projetor também, a gente já segue com um padrão IP5X,
já éramos bem eficientes nessa questão de impedir qualquer entrada de pó, qualquer coisa que pudesse impregnar no DLP. Então, isso já era bem estancado, né, podemos dizer, e agora, ainda mais eficiente, a gente segue as normas de P5X. Então, todo o sistema de refrigeração do DLP é líquido, como eu havia falado anteriormente, não tem como impregnar nenhuma poeira no DLP. Então, isso em qualquer ambiente. Inclusive, esses projetores não têm filtro. Você não necessita fazer substituição de filtro. É como um radiador de um veículo. Você tem as grades, tem o líquido, refrigerando toda a parte do DLP. Então, isso basicamente, você nunca vai abrir. Você vai acabar com o projetor a vida toda utilizando e vai estar todo imersivo, sem nenhuma impureza dentro do seu DLP. Isso te proporciona longa durabilidade de cor. Quando a gente sempre fala, né, o DLP é muito fiel à questão de qualidade de cor. Quando temos um projetor ao lado ao outro, fazendo uma projeção múltipla, o DLP, por muitos anos, você consegue se manter essa uniformidade de cor entre os projetores. Eu bato o olho e consigo ver como uma tela única, não fico comparando uma diferença de cor entre projetores. Backup input é uma função bem interessante também, quando a gente tem como aqui, a gente está fazendo um evento, eu poderia ter dois computadores mandando o sinal para um único projetor. Se um computador acontecer algum problema, parar durante a apresentação, em menos de 0,3 segundos, em menos de 1 segundo, 0,3, um terço de um segundo, ele bypassa automaticamente para outro input do projetor. Então, seria duas fontes de sinais, ele tem um changeover, basicamente, que faz essa comutação, e leva menos de 1/3 de um segundo. Mechanical Shutter, um comparativo do nosso sistema da Panasonic, que a gente utiliza um sistema mecânico para minimizar, impedir, né, a entrada de uma fonte de luz laser no DLP do projetor. Então, ele bloqueia qualquer fonte de luz laser no projetor. Também temos 2 blocos de laser, que, basicamente, se a gente perder um laser durante uma apresentação, eu não tenho perda de queda de brilho, diferente dos projetores anteriores a lâmpadas e alguns outros modelos do mercado que chega a cair a projeção mais 50% de brilho. Esse modelo também pode ser utilizado, além de 220, também ser utilizado em 110 volts com uma queda de brilho. Aqui é todo o parque de lentes, basicamente. A gente tem desde 0,3 até 16. Então, basicamente, eu vou atender, são fatores de lentes para atender qualquer demanda de projeção, a distância de projetor entre tela. Quando a gente está muito próximo da tela, a gente usa uma lente de curta distância, uma sala bem limitada, onde eu deixo o projetor muito próximo da tela e não causo nenhuma sombra. Então, eu usaria uma lente 0,3, como essas lentes iniciais. E quando eu tenho que dar um tiro mais distante, como um campo de futebol, ou algo assim, fazer um mapping em uma fachada de um prédio, então eu tenho uma distância limitada e o quanto eu necessito abrir naquela distância, então eu uso um fator de lente específico para isso. E, como eu disse, temos alguns modelos novos, porém os modelos antigos continuam nessa mesma família de lentes do 3-chip DLP. Aqui é uma lente específica, fisheye, que é uma lente, basicamente, para uma demanda para projetar um domo, um exemplo. Ela tem um diferencial de uma lente normal, que ela já projeta dessa forma abaulada, como vocês estão vendo. Aqui são as lentes L, que nós chamamos, que, basicamente, onde você tem uma sala como um corredor, uma limitação muito grande, o projetor fica lateralmente virado para a tela, então a ventilação está na parte traseira do projetor, como você vê acima do casal, você não ocupa espaço nenhum e a pessoa fica bem próximo da tela utilizando uma lente dessa. Um zero offset, basicamente, como você vê aqui na imagem abaixo, a pessoa de pé, em frente à tela de projeção e abrindo uma tela de 300 polegadas, um exemplo. E sem falar no zero offset, né? Então, ela é zero offset. Eu não tenho nenhum offset acima ou abaixo. Então, onde você não tem pé direito, é uma boa solução. Dando sequência aqui na série RQ15, esses apresentamos também durante a Infocom, é um projetor de um único chip DLP, que também temos na versão 4K e na versão
Full HD. Então, a gente tem o REQ15 e o REZ15. Então, só a diferença dos dois, basicamente, um projeta 4K e o outro somente Full HD. Seguindo essa série, então, basicamente, a gente vai ter de 15, de 12 mil lumens, de 10 e 8 mil lumens, tanto em 4K como também em Full HD. Então, a gente de 8 até 15 mil lumens com um único chip DLP. Também utiliza o mesmo sistema, basicamente, de quad pixel, para resolução, para obter uma resolução 4K. Então, basicamente, a gente fica muito imperceptível quando faz o deslocamento de pixel, você enxergar o pixel marcado na tela. Então, é um excelente resultado de qualidade de resolução. Também tem um modo dinâmico, onde você consegue obter mais brilhos e manter também o modo standard para melhoria de cores também. São os modos para essa projeção. Também tem a correção de gradação nesse modelo de um chip DLP. E também com a mesma função de contraste dinâmico e melhoria de cores nesse novo modelo. Também contamos nesse novo modelo de um chip DLP, também com a correção de edge blend. A mesma forma também para a área de preto. Então, é bem eficiente, são projetores bem utilizados para empresas de locações, como eventos que foram realizados em São Paulo, Van Gogh, e alguns eventos de projeção imersiva, foram utilizados projetores de um chip DLP, de 10 mil lumens. Eles também contam, essa série, com o processo de high speed, né, em 240 Hz. Então, basicamente, eu consigo projetar um conteúdo em alta frequência, como gamers, que o pessoal utiliza muito, vídeos com muita velocidade, né, com frame rate bem alto. Então, eu consigo, como você vê à esquerda, em 60 Hz, uma projeção em 60 Hz de um carro em movimento, onde você tem o borrão da imagem, né? E a mesma coisa aqui na parte do avião. Então, à direita, você já tem um projetor processando em 240 Hz, que seria essa nova linha que integra as linhas da Panasonic 240 Hz, que a gente tem o RQ35 e também o nosso FRQ60, que são projetores a 240 Hz, e aqui eles integrados em uma solução da Panasonic, que é um software, que é o SWR10, onde eu consigo fazer uma projeção mapeada, utilizando um sensor, basicamente, e uma câmera de infrared, onde eu consigo participar dessa projeção. Então, eu consigo pegar um telespectador com um objeto em mãos, com um marcador, e ele consegue fazer uma sinergia, uma interatividade nessa projeção. Aqui é a nova gama de lentes dessa linha REQ15. Então, basicamente, a gente tem de 0.3 a 3.5. Essa nova série, basicamente, nós realizamos alguns testes e podemos perceber que a lente dos modelos anteriores não atendia em questão de contraste, deixava um pouco a desejar, e em questão de focos também, quando tinha projeção em ambientes não... basicamente, você pode ver aqui à esquerda, aqui inferior, a parte de contraste, a gente teve uma melhoria satisfatória com esse novo parque de lente, o novo vidro, Então, basicamente, vai ter uma melhoria final para o cliente. E também na parte de correção aqui de foco, aqui mais abaixo. A gente vai ter um novo parque de lente para esses modelos. Também, essa linha já complementa com o slot SDM, a mesma utilizado basicamente nos projetores de 3 chips DLPs. Então, essa linha de um chip DLP também tem esse diferencial com compatibilidade às placas da Intel. Também já conta com NFC, autofocus, a inserção de teste padrão. Também as licenças CUK10 e UK20 já estão inclusos no projetor. E também a função de Remote Preview nessa linha de projetor já é incluso. A mesma forma de backup input, também nessa linha de projetores profissionais. E também a questão dos blocos de laser. Então, basicamente, mesmo você perdendo um laser, você ainda continua com 100% do brilho. Aqui é só um desenho das séries anteriores, né, de como eram os painéis, e acima a série nova já com slot SDM.
Dando continuidade na linha MZ, então, basicamente, a linha MZ nova que temos são projetores já de outra tecnologia, 3 LCDs, é uma tecnologia diferente do DLP, porém com muitas melhorias, como os DLPs. Essa série é composta de 4 modelos, de 11, 14, 16 mil lumens e também 20 mil lumens. E, basicamente, essa série complementa as séries LCDs que possuímos de entrada, né, projetores de pequeno porte, de 4 mil lumens. Aí temos a série VMZ 71, depois a MZ 880, que já são projetores de lente cambiáveis, né, e a MZ 20 também complementando essa nova série. E também seguindo o mesmo conceito dos projetores DLPs. A gente conseguiu diminuir o gabinete e manter o gabinete do 20 mil lumens com relação ao 16K e mantendo 25% de brilho a mais. Então, a gente conseguiu ter um brilho mais eficaz e mantendo o mesmo peso do anterior, que tinha apenas 16 mil lumens. Também tem um equilíbrio de cores muito perfeito, assim, para ir mantendo, assim, tem um brilho bem eficaz, mantendo assim o equilíbrio de cores. E também seguindo a mesma forma do processamento para a questão de qualidade de imagem, né? Então, a gente tem um processamento que checa frame por frame e consegue te entregar o melhor resultado de imagem também. E aqui também esse modelo contém um novo modo de contraste NX. Em caso você tenha muito mais informações, onde tem um preto absoluto, como a gente pode ver, na imagem à direita você tem mais informações com relação ao contraste normal. Aqui só um exemplo. Segue também com o mesmo conceito, os projetores LCDs, com blocos de diodos de laser separadamente, e também a perda de um diodo a gente não compromete a questão de brilho. Mesmo sendo projetores a lasers, a gente também mantém um sistema de refrigeração a líquido, então, para necessitar de menos ar externo. O LCD geralmente necessita de ar para poder refrigerar. Não é possível você blindar o LCD como a gente faz no DLP. Então, o DLP em uma sala com muita poeira, um evento, é bem perspectivo para isso. O LCD não é possível você blindar 100%, mas, mesmo assim, a gente consegue manter a questão de refrigeração, conforme vocês podem ver, com um sistema de radiador que nós utilizamos também no DLP. Também a questão de backup input. Aqui também tem um visorzinho na lateral para as informações. Também compatível com NFC, autofocus, como dos DLPs. Também já tem o seu K10 e o K20 já inclusos nos projetores. Também a correção de nível de preto também já vem embarcado nesses projetores. A parte de Remote Preview suporta também sinal 4K, mesmo não projetando em 4K, e tem uma função de autofocus, mesmo imagem com movimentos. Aqui são todo o parque de lentes para essa nova série do MZ, e a gente tem uma lente de ultra curta distância também para o MZ 20K. Como vocês podem ver, mesmo com um corredor bem estreito, você consegue ter uma projeção e a pessoa fica bem próxima da projeção. E, rapidamente, aqui a última série que eu vou passar para vocês, que está aqui também presente ao vivo, esse projetor aqui, no hands-on, é o CMZ50, que é um projetor de 5.200 lumens, que tem um fator de lente de 0,23. Então, você vê o projetor acima da cabeça da pessoa, bem colado na parede e abrindo uma tela de 80 polegadas. Essa linha complementa a linha dos projetores de entrada, então, 0,23, o CMZ50, a gente tem o TMZ400, que também está aqui presente, para apresentação para vocês, e com 0,43, e aí vem a linha VMZ e LMZ também. Eles também são compatíveis com o conteúdo em 21:9, não só 16:9. Então, essa série tem essa função, e você também pode fazer um edge blend utilizando 2 projetores para uma tela em diferente formato. Essa linha tem 5 dB a menos de ruído com relação à linha lâmpada, então pode ser instalado em locais como uma sala de aula, onde você não não distrai a atenção das pessoas, dos alunos, com relação à projeção. Tem um autofocus, tanto na parte central, a gente consegue fazer a foco central, como também nas bordas independentes.
E aqui só um exemplo, a gente pode usar o in-out HDMI, ter um único player e fazer uma imagem panorâmica com 4 projetores, usando um único player, utilizando HDMI in-out nos projetores. E seria isso que eu tenho para passar para vocês. Agradeço a todos. Corri um pouco, já passei do meu tempo, mas muito obrigado a todos novamente.